A esperança cristã, a esperança de cada um de nós, tem um nome. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Esse é o nome da nossa esperança. A nossa esperança está edificada, enraizada em Jesus Cristo. Abrindo portas e portões, abrindo casas O cristão é o mesmo que todos os homens. Nós estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. O cristão é aquele que passa por tudo que todo mundo passa. A gente passa por tribulação, passa por sofrimento, passa por perda, desemprego, tudo nós passamos. Mas nós temos uma outra forma de viver, porque cremos. Quem tem que ser o meu sustento? Em quem que eu estou edificada? Em quem que eu estou enraizada? Em Jesus. Se eu tirar esse primeiro pilar da minha vida, essa sustentação da minha vida, eu vou desmoronar. Eu não posso colocar outra coisa para edificar. O princípio é se chama Jesus Cristo. É nele que eu tenho que viver e nortear a minha vida inteira, a partir do momento que eu digo, eu creio. Quando a gente diz eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus. E se a gente vai cantando, a gente fala, eu creio na ressurreição da carne. Nós não podemos viver como se a gente tivesse esquecido disso. O cristão é aquele que não pode desesperar. O cristão é aquele que espera. Ele não desespera. É diferente. Por que então que eu rezo, então, Filó? O que faz de diferente, já que eu passo as mesmas coisas? É o que está no Evangelho de Lucas. Quando Jesus fala da casa que está construída sobre a areia e da casa que está na rocha. Se vocês olharem a sequência, os dois passam pela mesma coisa. Pela tempestade, por tudo. Pelo mar, por tudo. Quem que fica de pé? Aquele que está na rocha. Qual é a rocha que eu vou dar conta da vida? Jesus Cristo. Não coloca outro nome, não vai dar certo. Não coloca a sua esperança naquilo que acaba. Não coloca a esperança na sua conta bancária, na sua beleza, no seu sobrenome, na sua família. Não coloque. A nossa esperança tem um único nome, Jesus Cristo. Não mudem isso. Então, o que faz diferente a vida do cristão? É a forma como a gente passa pela dor e pelo sofrimento. Nós temos consciência que não passamos sozinhos. Em nada o cristão deve desesperar, porque tudo passa, só Deus permanece. Quem tem paciência, tudo alcança. Teresa de Ávila. É isso que nós temos que viver. Nós temos que dar para o mundo a resposta que eles estão de olho para saber qual é a razão da sua esperança. Pedro disse isso. Nós temos que estar prontos para dar razão da sua esperança, da forma como você se posiciona na vida. Como que eu me posiciono? A partir de que eu me posiciono? A partir de Jesus. A partir do momento que eu tomo consciência do meu batismo, que eu fui batizada, e a partir do momento que eu tomo consciência da minha vida espiritual. Quando que a nossa vida espiritual começa? Quando você tomar consciência que você é um filho ou uma filha amada de Deus. Enquanto você não tiver essa consciência da sua filiação, você vai ter uma vida mais ou menos. O cristão, ele não pode viver em parque de estacionamento espiritual. Achar que aonde chegou está bom. Nada está bom com Deus, temos que caminhar muito. Então, às vezes a gente não percebe que nossa vida tem sinais de desesperança. São pessoas que estão acomodadas, mais do que isso, eu não quero. Pessoas que vivem desanimadas, pessoas entristecidas. Isso não combina com o Espírito Santo de Deus, né? Não combina, né? Cadê o ânima, né? É o povo que anda desanimado, né? Desorientado, porque não tem a orientação divina. São pessoas que sentem um cansaço mortal. Fala, estou morta. Fala, de quê, gente? Estou morta.
Não é porque eu trabalhei demais, estou morta. Não. É porque falta, o que sustenta o corpo? É a alma. E se a nossa alma não é alimentada, não é cuidada, a gente vai se arrastar. A esperança cristã, ela tem uma base, ela tem que estar edificada numa palavra que se chama confiança. Porque para poder falar que a minha esperança tem um nome, é Jesus, eu tenho que confiar nele, que não vai falhar. Mas para me confiar nele, eu tenho que... Como é que você pode confiar em mim? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, eu não posso confiar. Como é que eu faço para conhecer Jesus? Como é que você conversa? Como é que você vai confiar em mim? Como é que você vai confiar? A gente precisa de uma vida de oração, né? Porque tem que ter um tempo que é eu e ele. Ele e eu. Isso é o alicerce. Não tem jeito. Então tudo eu tenho que estar diante de Jesus. Todos os dias. O que está escrito em João 15? Vocês podem contar. A videira verdadeira. Jesus fala 11 vezes a palavra: permaneçam em mim. O problema é que a gente vive disperso. E hoje com rede social, então, está uma festa. Filomeno não tem tempo de rezar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de rezar o terço, mas já não sai do Instagram, do Facebook. Quanto tempo nós perdemos no nada? É muito? Mas se eu tenho consciência de que eu vim de Deus, né? Cada um de nós foi sonhado por Ele, criado por Ele, para ser um filho amado ou uma filha amada dEle. Nós temos um propósito aqui. Fui chamada para uma vida que é eterna. Então eu tenho que estar alerta. Ele fala: seja lúcido, fique atento, não tenhais medo, mas caminha olhando para quem? Para Deus, na certeza de que eu preciso fazer tudo que possa agradar a Ele. As pessoas não precisam ver, nem precisam saber. Eu tenho que agradar um só, Jesus. Só um tem que ver o que eu faço. Só um. Só que esse olhar que me acompanha, que está sempre por perto, é só Ele. E eu sei que cada dia que eu vivo, falta menos um para me voltar para a casa do meu Pai. Isso deveria dar em nós uma pressa absurda de viver o que eu tenho que viver e de fazer as coisas que eu preciso fazer. E não ao contrário, da gente ficar como morto, né? No cristão não combina em ser morto, parado com a vida. Nós temos que dar seguimento na vida. Nós temos que ter uma vida que as pessoas olham e falam: que energia te move? Qual é a energia que te move? Por que você está de pé? Um dia um juiz me perguntou, era umas 11 da noite, eu atendendo ainda o filho dele, ele falou comigo assim: doutora Filó, eu pago o preço que for para saber o que você come, o que você toma, para você ter uma disposição dessas 11 horas da noite. Falei: você quer saber mesmo? Mas assim, não precisa gastar nem R$1, é de graça, por isso que você não tem, porque é de graça. Meu filho, eu me alimento do corpo, sangue, alma e divindade. Eu recebo Jesus vivo todos os dias. É Ele a força da nossa vida. É Ele. Eu não posso receber Jesus e andar como morto. Tem um santo, que agora não vou me lembrar o nome, que diz que depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente é como um dragão. Tamanho fogo que era que a gente deveria colocar no mundo. E como que a gente recebe Jesus e está morto? Tem uma coisa errada. A Eucaristia, ela nunca poderá ser na nossa vida uma rotina. Eu nunca posso me acostumar com a Eucaristia. Eu tenho que entender que ela é um dom. Eu tenho que tremer as pernas na hora de chegar diante do altar, porque eu vou receber Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É para a gente morrer, é um mistério que a gente não consegue imaginar. A gente recebe em geral chorando, porque eu falo com ele, é o pobre, é o mendigo Jesus diante do rei. Eu falo com ele
a hora que eu estou ajoelhada diante do Cordeiro de Deus, eu falo com Ele, eu preciso de 3 coisas, Senhor. 3 graças. A hora que eles elevam a hóstia, 3 graças. Eu preciso da fé da mulher cananeia. A segunda coisa, eu preciso, Jesus, da consciência da minha indignidade de estar aqui para vos receber, porque eu sou leprosa de alma. Eu tenho uma lepra viva, mas eu também sei que eu não vivo sem o Senhor. Eu sei que o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é tudo que me alimenta. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é a minha força. Sem o Senhor eu não estarei de pé. E a terceira graça que eu preciso, como Maria que quebrou, que se lançou de amor pelo Senhor, quando ela quebrou aquele vaso de perfume, eu quero me quebrar em amor por Ti. Então são as 3 graças que eu preciso. Em cada Eucaristia eu repito isso. Me dê as 3 graças, Senhor, que eu preciso. Eu nunca quero me acostumar. Eu quero tremer de saber que eu estou diante de um Deus vivo, que me alimenta, que me sustenta, que me transforma e que fala, coragem. Que quando a gente fala, Jesus, está ficando pesado, Jesus, está pesado. A sensação que eu tenho é que Ele fala assim, coragem. A sensação que eu tenho é que Ele sustenta as minhas costas por trás e fala de pé. Quando eu falo, eu não tenho mais força, Ele fala, mas sou eu a sua força. É Ele que é a nossa força, que é o nosso sustento. Porque tem época que a gente esquece que a gente não carrega nada sozinho, que é Ele que carrega conosco. Mas Jesus, a cruz está pesada. Ele responde para você o que Ele falou para Paulo, basta-te a minha graça, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então não importa, nós precisamos de entender isso com tanta profundidade, que Ele é a razão da nossa vida, que está escrito em Paulo, que mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu vá me decompondo externamente, internamente é o homem interno que se renova. Por causa de quê? Por causa dele, que é Jesus. O homem interior vai se fazendo à medida que o homem exterior acaba, não tem importância nenhuma. Nós somos tudo junto, corpo e alma. E quando alguém pedir razão da sua esperança, como já me pediram tantas vezes, estufa seu peito, tenha coragem de dizer, a minha esperança é em Jesus, Filho de Deus, que veio nos dizer que somos filhos do Altíssimo, e que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. Ela nos tonteia, mas ela não tem a última palavra, ela tem a penúltima palavra. Mas vocês têm que ter coragem de anunciar isso, primeiro com a vida de vocês. Nós temos que ter essa coragem, e de levar hoje essa esperança para o mundo. Um mundo decaído, um mundo que deu as costas para Deus, um mundo que está sofrendo loucamente porque abandonou Deus. Um mundo que há uns anos atrás os teólogos diziam que seria o século neuronal, e é o século da depressão, de distúrbio psiquiátrico, é o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não crê nele. Simples. Porque não tem vida eucarística. Porque não se ajoelha todos os dias diante dele. Porque não reza um terço. Não estou falando do rosário, não, estou falando do terço. Do terço, pelo menos um terço. Nossa Senhora pediu isso tem um século. E a gente não cumpre um pedido básico de uma mãe. Um século, ela falou, rezem o terço todos os dias. Nós temos preguiça espiritual. Chama o povo para rezar. Vai não. Chama para ir no shopping, agora. Uma liquidação, então, já está lá antes de você. É impressionante como é que a gente vai mudando. O que a gente tem que ter discernimento com Deus. Se a minha vida está alicerçada em Jesus, tudo que vier eu tenho que saber, isso convém a um cristão ou não? Isso acrescenta ou não? Esses dias o meu chefe estava rindo de mim lá no CTI, que eu falei, ô chefe, eu atualmente só penso assim, o que isso soma para a eternidade? Se eu não somar, estou fora. Isso acrescenta o que para a eternidade? Porque eu não quero ter vergonha diante de Deus na hora que eu chegar. Eu quero ter força suficiente dele, ter uma comunhão com ele, que eu consiga ficar de pé diante dele. Vocês já imaginaram que nós vamos estar de pé diante dele? Nós temos que estar de pé diante dele. Essa esperança, essa certeza que é o caminho para ver o Senhor, é que sustenta toda a nossa vida, é que te faz dar conta de qualquer problema que você tiver que viver. Quando lá no hospital, a Santa Casa ficou com 600 leitos de Covid, 100 leitos só de UTI de Covid,
tirou as grávidas, tiraram a turma acima de 60, nós trabalhamos demais, as nossas férias foram canceladas. E aí você vai trabalhar todos os dias no Covid, tem marido, Anselmo com 2 estentes, tem neto, tem filho, tem um juramento, primeiro pela vida. E segundo, eu creio que se eu estou lutando pela vida, aquele que é o Senhor da vida, que é a vida, está conosco, e nada irá acontecer, como não aconteceu. Passamos ileso. Por quem? Pela providência e pela proteção dele, exclusivamente dele, que esteve conosco todos os dias protegendo, guardando. E somente assim. Então nós temos que ter coragem de anunciar a nossa esperança. Coragem da hora de levar para o mundo essa esperança e manifestar isso. Todas as pessoas que hoje vocês cruzarem pelo caminho de vocês, que não estiverem vivendo uma vida com a dignidade que exige ser filho de Deus, nós cristãos temos que ter uma atitude de revelar a essa pessoa que ela é filha do Altíssimo. Como? Cuidando dela. Primeiro cuida. Encontra alguém com fome, primeiro mata a fome. Depois fala de Deus. Enquanto ela nu, primeiro vista ela. Dê dignidade a ela, porque ele é seu irmão. Então eu não posso adorar aquele Cristo vivo que eleva aqui, se eu não cuido do meu irmão que está na porta da igreja caído. Porque o mesmo Cristo que está lá, nós somos iguais, Jesus morreu por cada um, também lá. Eu tenho que dizer a ele, coragem, fica de pé. Porque você também é meu irmão, amado, como eu por ele. Talvez mais. É assim. Nós temos que dar esse testemunho. Quando eu encontro os irmãos de rua, que já tem os locais que eu encontro com eles, não dou uma migalha, alguma coisa que eu acho que eles estão precisando. Vá até ele e fala, o que você precisa agora? Fala isso com ele. O que você precisa? O que você deseja agora? O que você gostaria de comer agora? Aí um me disse, que ele está desaparecido, até acho que ele morreu pelo crack. Era meu amigo. Eu falava, eu quero saber seu nome. Ele falava assim comigo, você só tem que saber que eu me chamo Passarinho. Eu acho que ele bateu asa, o passarinho. Muito tempo que eu não vejo ele. E eu chegava perto dele e ele já me via de longe, quando ele reconhecia meu carro, e ele me via descendo do carro e ele fazia assim para mim. Só eu sabia que aquilo era bolo de chocolate, que ele queria, recheado. Eu falava, é o bolo, nem passarinho. E o dia que eu cheguei perto dele, falei, passarinho, o que você quer hoje? Ele falou, ele de cabeça baixa, falou, nada não, qualquer coisa. Falei, passarinho, lá dentro não tem qualquer coisa, mas você pode me dizer o que você quer. Se for alguma coisa que eu puder, eu trago. Aí ele falou, aí a companheira dele falou, eu quero tal coisa. Aí ele falou com ela, você não pode falar nada. Por quê? Porque já te expliquei, ele disse, que a gente não tem direito de escolha. Como ri quando escutei isso? Que parada diante dele, falei, passarinho, olha para mim agora. Levanta a cabeça. Olha para mim, olha nos meus olhos, que agora eu quero conversar com você de olho para olho. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos irmãos, passarinho. Nós somos irmãos. E a vida sempre te traz opção. Inclusive, você pode sair da sua vida, de crack, da rua, se você quiser, que eu já conversei com você sobre isso. Nós podemos te ajudar. Tudo na vida, você tem direito de escolha. Ele ficou me olhando, eu falei, então agora que você já escutou o que eu falei, escolhe o que você quer comer. Tem que revelar ao outro que ele tem dignidade, que ele é um filho amado de Deus. Esse é o papel do cristão. Por quê? Porque eu tenho essa certeza. Certeza absoluta, Essa esperança, essa certeza que um dia eu vou ver o Senhor, que eu vou responder pelo meu irmão, porque eu tenho um compromisso e eu sei que nós somos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos, gente. Irmãos. Isso é seríssimo. Outro dia, deve ter um mês, me ligaram que um senhor passou mal e foi levado para um hospital em Belo Horizonte. E ele chegou no hospital, ele estava com a frequência cardíaca de 30. Então era uma urgência absoluta que ele tinha que colocar marca-passo. Só que é pobre, tem dinheiro, tem convênio. Aí o pessoal do hospital falou, só tem que sair, tem que ir para outro lugar, porque aqui não fará nada.
Aí me ligaram e falou, será que tem jeito de ajudar? Falei, tem jeito para tudo, né? Tudo a gente fala com Jesus, Ele dá o caminho, né? E aí falei, põe na central. E o plantonista que estava na parte adulta, é um residente encantador lá do hospital da cirurgia cardíaca, que se chama Pedro, uma doçura. E tudo agilizou para esse homem. Em pouco tempo ele já estava dentro da Santa Casa, pôs marca-passo e alto e pronto, acabou, resolveu a história. Uns dias depois, no domingo, eu estava no hospital trabalhando e ele, o plantonista também que foi lá me ajudar num caso de uma criança, era ele. E enquanto a gente conversava, eu falei, Pedro, muito obrigado por aquele senhor que você me ajudou. Muito obrigada. Resolveu. Ele falou, Filó, foi bacana aquilo, né? Eu falei, bacana. Ele falou, mas eu vou te contar uma coisa. Eu ajudei porque ele é seu parente, né? Ele é o que seu? Eu falei, meu parente? Eu falei, bem, depende da ótica, né? Eu falei assim com ele, depende da ótica. Parente de sangue, não é não. Aliás, nem sei o nome dele. Não é por descaso, mas eu tenho um combinado com Jesus de esquecer as coisas, então eu não lembro. Mas se a gente pensar que a gente tem o mesmo Pai, um só Senhor, então nós somos irmãos. Então, na verdade, você cuidou do seu irmão. Ele ficou parado com a pinça na mão, que estava limpando a criança, ficou parado. Falou, Filó, nunca pensei nisso. Eu falei, eu sei, você só pensa em operar coração noite e dia, mas tem que pensar nisso. Ele falou, sabia que da próxima vez que alguém me fizesse a pergunta, pedir ajuda, eu vou lembrar disso? Eu falei, que bom, se isso nortear. Lembra sempre que é seu irmão. E que nós vamos prestar contas ao Senhor dele, de cada um. Filó, você cuidou daquela pessoa? Eu tenho o medo absurdo do pecado da omissão. Então nós temos que estar atentos. Porque o bem não me pertence. Está escrito na carta de São Paulo. Eu não tenho bem em mim. Por causa do corpo do pecado, eu não tenho bem em mim. Eu não sou capaz, inclusive, nem de pensar uma coisa boa. Sozinha? Não sou. Por isso eu preciso de Deus. Porque quem pode fazer eu ter bons pensamentos é só Jesus, essa doçura. E todas as vezes eu tenho que falar com Ele, Jesus, que o Senhor me preceda, que a vossa graça me preceda em tudo que eu for fazer, para que o Senhor me mostre o bem que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou ver não. Senão eu vou ser egoísta e vou pensar só em mim. Mas se o Senhor falar, filho, faz isso aqui, sim Senhor, eu faço. Mas manda, me mostra, porque eu sozinha não vejo. Então isso muda a vida nossa como cristã. Por quê? Porque eu sei para onde que eu estou indo. Eu sei que eu vim de Deus, estou aqui a serviço para amar e louvá-lo, e vou voltar para a casa dele. Então, independente do que eu passar, independente do que eu vejo, da dor e do sofrimento que eu acompanho, é o que eu falo com os residentes. Nós não estamos aqui para explicar a dor, o mistério do mundo. Não estou aqui para explicar, mas eu estou aqui para acolher e diminuir o sofrimento e a dor. Esse é o nosso papel. A gente diminui o sofrimento. Não precisa ser médico para isso. Se encontra alguém sofrendo, acolhe. O acolhimento é um sinal da sua esperança. Nós sabemos que nós somos irmãos. Então, cuida do outro. Cuida daquele que está precisando de uma palavra, que está sem esperança, que não está vendo solução em nada, que está com uma dor em alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Nesses anos todos de caminhada, eu vou aprendendo todo dia. E eu aprendi uma coisa que me encurta caminho, que é estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu tenho uma paixão absoluta pela adoração. E sempre que eu posso, eu estou com Ele. E aí a pessoa pede uma coisa, pede outra, pede uma coisa, pede outra. Eu vou numerando as coisas, falo com Ele, Jesus, nós vamos fazer o que com fulano? O que é para fazer com ciclano? O só dá o caminho, que eu não estou vendo nada que é para fazer com fulano. E Ele dá o caminho. E Ele encurta caminho. É uma coisa escandalosa. Como é que Ele mostra? Então essa certeza que a gente está diante de um Deus vivo que nos escuta, né? Que Deus não é surdo. Que Ele está atento a cada pessoa. Vocês já imaginaram que Ele é o único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos? Que Ele sabe tudo que você está pensando e sentindo agora? Que Ele sabe de todas as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos? Medo de que a gente tem quando a gente sabe que a gente caminha com Ele? Medo de quê? Não tenham medo de Deus. Não tenham medo de se comprometer com Ele. Não tenha medo de entregar sua vida a Ele. Não tenha medo. Porque Deus só tem o melhor.
há 1 mês atrás, 2 meses atrás lá no CTI, que é proibido morrer pagão. Lá conosco é proibido morrer pagão. Na dúvida, se eu não tenho dúvida, se eu não tenho certeza que o menino é batizado, batizo todos. Às vezes a mãe não chega, não está escrito no prontuário, não sabemos, batizamos. E tinha um bebê que está conosco há um tempo, tinha ido embora, tinha voltado. A mãe, espetacular. Era o 2º filho, e esse menininho tem uma síndrome gravíssima, chama síndrome de Edwards. Então é uma criança que não anda, não fala, problema de coração, tudo, pensa em problema, está lá concentrado. E ela fala comigo assim: doutora Filó, a senhora já imaginou que eu fui escolhida para ser mãe desse menino? Olha como é que eu sou uma mãe, uma mulher abençoada. Quantas vocês já ouviram falar isso? Nenhuma, né? Vocês escutam assim: por que comigo? Por que o senhor me deu um menino com problema? Por que o senhor fez isso? Ela não, ela faz o contrário. Doutora Filó, a senhora já pensou como é que eu sou uma pessoa abençoada? Sou mãe desse menino. E aí esse menino voltou para nós, até para ver se ele teria que reoperar o coraçãozinho. E ele ri para a gente, etc. Aquele bebezinho deve estar, continua pesando, acho que em torno de 3 a 5 quilos, deve estar na faixa dos 5 agora, com mais de 1 ano. Uma coisinha, dependendo do respirador, traqueostomia, alimenta por sonda. Mas está ali o mistério de uma vida, né? O mistério ali que Deus habita, né? É algo assim louco isso, né? Porque não é um... O pessoal fala assim, está vegetando. Não existe essa palavra. Porque Deus habita em cada um, mesmo que eu não compreenda isso. Há um mistério. Por isso respeito com a vida, né? Há um mistério, né? E aí ele estava bem, estava bonzinho, preparando para ir embora. Quando não era eu a responsável por ele no dia, eu encontrei com ela, mexi com ela no corredor do CTI e falei: e ele, como é que tá? Ela falou: doutora, acabou de ter uma parada. Falei: como é que é? Não estou sabendo disso não, deixa eu ir lá. E cheguei lá, já tinha meia hora que a equipe estava fazendo massagem cardíaca. Meia hora. Nenhum sinal, não volta. E aí o pessoal não sabia o que fazer com ela, o CTI inteiro parado. Aí eu peguei ela, olhei para ela, peguei ela de frente para mim e falei: Mônica, olha para mim, olha para mim. Esse é o momento que a gente vive. Este é o momento para que a gente nasce. É o momento de voltar para casa. Jesus disse para uma mística francesa: você já pensou, já te ocorreu, ele diz a ela, aquela doçura dele, que você ainda não nasceu? Ela fala com ele: não, Senhor, não. Você ainda não nasceu para a vida verdadeira, aonde não terá choro, não terá sofrimento, não terá dor. Você já pensou nisso? E ele disse para ela numa outra ocasião: prepara o dia da sua morte, como se organiza a festa mais requintada. Preste atenção em todos os detalhes, cuide dos detalhes, faça a sua parte, que a minha, eu cuido. Pode imaginar uma coisa dessa? Eu ia ficar louca só antes de você imaginar uma conversa dessa. Eu estou cuidando da sua vinda, prepara a sua vinda. É maravilhoso, mas porque pode dar esperança. Aí eu olhei para ela e falei: este é o dia, o momento que você preparou a vida inteira. Vai ter que devolvê-lo agora. Ela falou: não, doutora Filó, eu estou preparada. As lágrimas pingando, não é? Claro, é filho, né? Chorava ela e eu, né? Claro. A gente toma amor demais, essas crianças, né? Aí Jesus me cutucou, né? Falei: ele não foi batizado? Foi? Ela falou: foi não, doutora? Falei: pois é agora, né? Nós vamos batizar. Falei: você não vai olhar para a turma fazendo massagem, para a turma fazendo ele respirar. Não, olha. Você entra de um lado, eu entro do outro, trouxeram água benta. Eu falei: nós duas, Jesus prometeu que se 2 estão reunidos, quem está? Ele. Ele? Vocês acreditam nisso? Pois eu creio. E aí, eu e ela, né? Ela segurando de um lado ou do outro, nós batizamos ele com o pessoal fazendo massagem cardíaca nele. Batizamos o Pedro e foi mais 10 minutos de massagem cardíaca e nada. Aí ela saiu, fui lá, porque as outras mães do CTI ficam muito solidárias, choravam demais. E eu fui lá, busquei ela, falei: preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo na vida tem que ser bem finalizado. Tudo na nossa vida. E Deus dá graça, né? E a gente precisa da graça de morrer do lado que a gente ama. Vão pôr ele para morrer no seu colo. Deixa ele morrer com você. Deixa terminar os últimos momentos com você. Vamos lá. Você aguenta isso? Nós vamos ficar lá com você. Vamos lá.
Aí preparamos, colocamos, porque lá no CTI morre no colo. Ou da mãe, ou no meu, ou de quem tiver. Ah, tá voltando para casa, são anjos voltando para casa, a gente canta, não é? Assim. Falei, põe ele no colo. Ela falou, doutora Filó, a senhora pode ligar para meu marido e fazer um vídeo, ficar ao vivo, porque ele é padeiro, para ele acompanhar de lá a morte do nosso neném? Claro, claro que podemos fazer isso. E aí colocou ela no colo, a gente prepara tudo, faz uma reserva, deixamos ela com ele, e desconectado de tudo, do respirador, tudo desconectado, porque 40 minutos de massagem, a gente já não queria mais que ele voltasse pelas nossas forças, pelo risco de aumentar a sequela dele, né? E aí quando ela estava lá despedindo dele, frequência cardíaca de 20, ela com ele no colo, falei com ela, fica com ele até o último suspiro e devolve, vai rezando, assim como Nossa Senhora esteve, você estará. Quando de repente essa mulher dá um grito, né? Porque quando nós batizamos esse menino, eu consagrei ele a Nossa Senhora, ao anjo da guarda. Pedi a Nossa Senhora que colocasse ele no colo, como ela carregou Jesus, que ela carregasse ele. Aí eu acho que Nossa Senhora embalou ele, né? Pôs no colo, embalou e devolveu para a mãe, né? Isso me voltou e foi embora para casa. Deixou o CTI em pânico, né? Vocês podem calcular, no meio da ciência, uma coisa dessa acontece, vocês podem imaginar que o cabelo do povo arrepiou. E o povo falou, Filó, falei, Filó nada, Jesus, quando é Jesus, é Jesus. Ele faz o que ele tem que fazer. Louvado seja Deus por todas as coisas, não é? Ele faz. Nós somos feitos para o amor. A morte não tem a última palavra. A última palavra da nossa vida é ressurreição. Então o Senhor pode ir em paz, porque eu vou te encontrar um dia. Até breve. Obrigada por tudo. Com isso eu quero que vocês encerrem comigo de pé, que vocês olhem para o crucificado e repitam essas palavras, né? Comigo, que vocês carreguem isso com muita autoridade na vida de vocês. Eu quero que vocês repitam: não fomos feitos para a dor, mas fomos feitos para o amor. A última palavra da nossa vida não é morte, mas é ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, tu és mãe e também porteira, vai abrindo o coração das... Vamos sentar? Sábado nós celebramos o quê? O que foi que a gente teve sábado? Festa de todos os... E domingo nós celebramos? Qual que é o problema número 1 do ser humano? Qual é o problema de ponta a ponta da terra, do mundo? Qual é o problema número 1 do mundo, do ser humano? Meu, seu, de cada um. Qual que vocês acham? Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro? Traição? Qual que é o problema número 1? A morte. Ô, palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós, a gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então, presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque, na verdade, às vezes a palavra, o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade? Que esse corpo será te dado de volta? Você acredita nisso de verdade?
E por que que antes, no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que que precede? O que que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito isso no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade? Ele fala, nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa, que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder, eu vou morrer. Vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou. Pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou, eu desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso? Além disso. Além de ter nos livrado do pecado, né? Nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que ele nos deu? Não, o que ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para mim voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono. Porque se eu morro, desperto, e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, ele consegue, por causa ele assumiu tanto a nossa condição humana, que Jesus, ele colocou no meio do sofrimento,
E no meio da morte, ele inseriu o quê? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso. Senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim: irmãos, está no capítulo 4, versículo 13, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte. Que quando a gente atravessar, está escrito em Apocalipse 21, capítulo 4, Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, depois vocês quiserem ler, ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa é com a ressurreição. A gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez. Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna. A gente tem dimensão que significa isso não? Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele que é aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o quê conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Esse é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão viver aquela vida mais ou menos. Porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala. Mas isso é real. Essa é a certeza da nossa vida. É certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus. Já está lá batendo uma prosa para conhecer. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele. Cuidem dele, que o seu grande testemunho será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real, ok? Vocês vão prestando atenção nessas coisas que eu falo com vocês.
Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna. Compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas e ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus? Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos. Mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte. O cristão fala, não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé. Que eu estou vivendo aqui, cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego dentro de Deus, é a nossa alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena: mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, é um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala: e vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então por isso hoje o tema do mundo é: não, vamos distrair e viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala, filho, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados? Eu tinha uma residente que falava assim comigo: filho, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe. Pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala, não é possível. Não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala, Filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim: peça a intercessão dos santos. Peço os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viveram a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala, é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou, os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fale, me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta.
ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala, chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala, os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso não. Porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso, ela fala, e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês. Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem, peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala, peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala, aqueles que são devotos do meu imaculado coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ô Senhor do Zezé, só prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso. Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala, por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele, é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala, peça ajuda, e é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês, tão encantador, o cuidado de Nossa Senhora, isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim, quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala, na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa, a gente reza, não presta atenção no que fala não. Aí ela fala, esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria, e é sempre atendida por mim. Então ela fala, se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos, na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração, no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar, na hora da vossa morte, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, já? Beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, que ela, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. O pessoal falou que você não vai casar, e falava, depois de ter visto ela, não. Conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou, na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso, acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho que tirar de vocês o medo da morte. Eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala, e levo-os diante do meu filho Jesus.
para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala: pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhe são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar: Jesus, aqui é Filó. Vivia ela agarrada. Ela fala: porque eu as cubro com a minha beleza. Olha a promessa: eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Não é mãe, não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa? Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Estou não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice. Você procura por ano e procura 1 de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela e ela nos leva até... Jesus intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala: depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar. Vamos viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala: por que essa alegria? Gente, eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala: louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se ele chamar, fala: que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Que pai do céu, ele me espera. Imagina com que alegria ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto que ele falou: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você acreditar que isso é verdade? Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que
que a nossa última palavra não é dor, não é morte. Somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir. Ele escolheu cada um de nós para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística, eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza, ele fala. Começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar. Como é que eu estou se ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dele? Então se prepare para esse grande encontro. Ele é real. Nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai. Nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto. Eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto. Vocês têm, não? Eu tenho um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade. Fomos feitos para a eternidade. Então, que nada possa tremer o seu coração. Nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, que você fala, mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor. Não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado. Compreendem? Não casaremos outras vezes. Mas o amor lá, todas as relações que foram boas aqui, serão infinitamente melhores lá. Eu espero que a gente encontre todos lá, que imagina tanto de assunto eterno. Vamos conversar demais, brincar demais, viver o que ele precisa ser vivido. Até lá, não tenham medo. Pensem nisso, leiam, releiam essas coisas que eu falei com vocês. Meu único objetivo era tirar do coração o medo da gente falar da palavra morte. Encarar isso faz parte da nossa vida, mas ver isso com mais leveza, sabendo que temos a ressurreição e uma vida que não terá fim.
da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Né, mãe não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa? Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Estou não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice, você procura por ano e procura 1º de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela e ela nos leva até... Jesus intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala, depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar. Vamos viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala, por que essa alegria? Gente, eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala, louca. Não é a vida aqui que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se ele chamar, fala, que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando.